Olá, querido amigo do Ministério Adventista das Possibilidades, o MAP. Você foi eleito para liderar esse ministério e deve estar se perguntando, e agora, o que eu faço? Vem comigo? Vamos ver algumas coisas acerca deste ministério que é conhecido como o Ministério do Nosso Coração. Para começar, eu quero te convidar a ir à Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 2, verso 11, numa linguagem de hoje, o texto diz: pois ele trata a todos com igualdade. Ele é Deus, trata a todos de igual maneira. A gente pode, inclusive, ir também para um outro texto inspirado do Espírito de Profecia do livro Serviço Cristão, página 146. A irmã White diz assim: vi que é pela providência de Deus que viúvas e órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postas em íntima relação cristã com sua igreja. É para provar o seu povo e desenvolver o seu caráter. Então, pensando nesta possibilidade, que o Ministério Adventista das Possibilidades atua na educação e conscientização da igreja e de seus membros para que todos, independente de suas singularidades, sejam bem-vindos, acolhidos, amparados, atendidos e amados. Como você, enquanto líder desta área, deve ou pode agir na sua congregação local? Bem, primeiro, você precisa entender que o Ministério Adventista das Possibilidades visa valorizar, incluir, abraçar e amar todas as classes de pessoas. Queremos dar destaques para os surdos, cegos, as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, autistas, pessoas com alguma limitação cognitiva, intelectual, mental ou psicológica, crianças, órfãos ou em situação de vulnerabilidade, enlutados pela perda de um ente querido e os cuidadores, aqueles que abrem mão de seus próprios interesses e cuidados para cuidar da necessidade de outros, bem como aqueles que convivem e trabalham com eles. Para a implementação do Ministério Adventista das Possibilidades, nós apresentamos uma estratégia em 3 passos. Queremos apresentar para vocês 3 palavras: conscientização, aceitação e ação. Bem, na conscientização, você precisa capacitar as igrejas e a sua membresia para incluir todas as famílias na própria sociedade da igreja, no dia a dia da igreja e, se possível, no dia a dia, integrando essas pessoas à sociedade também. Na aceitação, você deve reunir-se com organizações comunitárias que atendem pessoas com deficiência e buscar informações para atender às necessidades de acessibilidade e inclusão. Essas 2 são palavras muito importantes, eu quero repeti-las: acessibilidade e inclusão. Na terceira palavra, ação, você precisa pensar em realizar estudos bíblicos onde houver essa possibilidade. Registrar todos os membros que se enquadram no Ministério do Adventista das Possibilidades para oferecer treinamento básico para que eles sejam bem recepcionados, inclusive treinando a recepção e o diaconato da sua igreja local para recebê-los, abraçá-los, fazendo com que eles se sintam incluídos também. Para isso, você também vai precisar identificar as necessidades da comunidade e promover ações de conscientização sobre a diversidade. Fazer cursos e buscar informação sobre os ministérios do MAP para que você possa atender a cada necessidade específica que aparecer na sua comunidade local. Finalmente, eu quero apresentar para você algumas orientações gerais de como atender o Ministério Adventista das Possibilidades em todas as áreas. O MAP se divide atendendo a 7 áreas específicas. Eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. A primeira delas é o Ministério dos Surdos. Engaje sua igreja na aprendizagem, ensino e disseminação do Evangelho em Libras para desenvolver atividades que promovam o fortalecimento espiritual de pessoas surdas
e participantes deste ministério. Segunda área é o Ministério Adventista de Saúde Mental e Bem-Estar. Acolha famílias atípicas através do relacionamento e difunda conhecimento sobre as diversas patologias que envolvem a saúde mental e o bem-estar, influenciando-os na sua inclusão e aceitação. Através do compartilhamento do amor de Deus, você pode alcançar as famílias que vivenciem essa realidade. Terceiro, Ministério Adventista de Cegos e de Baixa Visão. O que você pode fazer? Planeje estratégias para alcançar pessoas cegas e com baixa visão na comunidade onde a igreja esteja inserida. Quarto, o Ministério Adventista da Deficiência Física e Mobilidade Reduzida. Fazer o quê? Atente para as experiências, necessidades e dons que esse grupo de pessoas tem. Facilite a acessibilidade na igreja e forneça oportunidades significativas para que elas, primeiro, se adaptem à realidade da igreja e, segundo, possam participar das variadas ações do ministério, inclusive na evangelização. Quinto, o Ministério Adventista de Enlutados. Acolha pessoas enlutadas e apresente a elas o único capaz de vencer a morte e apresente também a esperança do reencontro da vida eterna com aqueles que partiram. Sexto, o Ministério Adventista de Cuidadores. Envolva e acolha o cuidador, tornando a igreja relevante e discipuladora com propósitos de cuidar de quem cuida. E sétimo, o Ministério Adventista de Crianças Órfãs ou em situação de vulnerabilidade. Alcance as crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade na alegria de testemunhar de Cristo e fazer discípulos. Lembre-se, elas têm também necessidades que podem ser atendidas pela comunidade da sua igreja local. Finalmente, lembre-se que a sua missão é instruir e salvar. Que Deus te use e te capacite para viver na sua igreja a realidade de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Eu quero, inclusive, finalizar lendo esse texto, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Sigamos todos envolvidos na missão.